E é importante a gente estudar um pouco, né, esse livro, entender, né, como e por que essa festa foi instituída e também saber separar o que é tradição rabínica e o que é uma ordenança bíblica, né, o que é uma tradição aqui do povo de Israel. Né? A palavra Purim, ela vem da palavra sortes, né, no plural. E logo a gente vai entender o porquê dessa palavra, né? Porque Deus mudou a sorte do povo de Judá que ainda estava na Babilônia. Né? Só para a gente ter uma ideia aí da linha do tempo, né? Onde esses relatos aconteceram, né? Tudo se passou na época do rei Artaxerxes, que era neto de Ciro, né? Ciro, o rei que deu decreto para o povo de Judá voltar para Jerusalém. Né? Então, como o irmão Laércio já comentou durante a semana, o povo de Judá que ainda estava lá, não deveria estar lá, porque já tinha sido dado um decreto para que eles voltassem para Jerusalém. Né? Então, conforme o irmão Laércio falou, o livramento que o povo de Judá recebeu foi uma grande misericórdia de Deus, porque esse povo já estava na desobediência, já era para eles terem voltado a Israel há algumas décadas atrás. A maioria de vocês, né, já conhece a história de Esther, né? A minha intenção aqui é pegar alguns pontos, né? Alguns pontos que às vezes a gente aprende de um jeito, mas tem também uma outra forma de se entender alguns trechos, né? E algumas curiosidades, né? Vamos ler aqui capítulo 1 de Esther. Abram suas Bíblias aí. Capítulo 1 de Esther, no versículo 10. Né? 1:10. No sétimo dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou a Merubam, Bistar, Hardoná, Bictar, Avacta, Zetá e Carcas, os 7 oficiais que lhe serviam, que trouxessem a rainha Vasti à presença do rei, com a coroa real, a fim de mostrar ao povo e aos oficiais a beleza dela, pois ela era de fato uma mulher de excelente aparência. No entanto, a rainha Vasti recusou-se a vir segundo a ordem do rei, que lhe fora enviada por intermédio dos oficiais. Isso enfureceu o rei. Sua ira acendeu-se dentro dele. Né? A gente sempre entendeu esse trecho aqui como uma simples desobediência de Vasti. Mas se a gente pegar e tentar entender melhor o que aconteceu, e o relato, né, tem alguns detalhes do relato que podem dar uma outra visão para esse trecho aqui. Olha só, no versículo 10, fala que o rei já estava bêbado, já estava alegre por causa do vinho. Né? E lembrando, irmãos, essa visão que eu vou dar desse texto, alguns comentaristas defendem e eu achei muito plausível. Né? E o que acontece? Ele manda chamar a rainha, e aqui fala com a coroa real. Mas vejam bem, uma rainha sempre está de coroa. Uma autoridade real sempre está de coroa. Um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, sempre está de coroa. Por que ele teria pedido para chamar ela de coroa? Continuo. Aqui também fala que ele estava bêbado. E por que a rainha teria se recusado a comparecer na presença do rei e de outras autoridades com a coroa? Porque ela sempre está de coroa. Aonde eu quero chegar? Muitos comentaristas dizem que por causa da embriaguez do rei, ele queria que a rainha Vasti aparecesse só de coroa. Aí é um motivo plausível para ela recusar o convite. Né? É uma boa interpretação. Né? A gente vai conseguir entender melhor. A gente vai conseguir olhar com outros olhos. Né? A gente sempre entendeu que seria apenas uma desobediência dela. Né? Mas também essa é uma possível interpretação.
O restante dessa parte da história a gente já conhece. Ela perdeu o posto de rainha, e aí foi feito quase que um concurso de beleza, né? E Esther foi para o reino, né? Foi promovida a rainha. No capítulo 3, versículo 10, né? Os versículos anteriores, né, nós temos aqui a resolução, né, a solução de Amã para o povo judeu, né? Inclusive, Amã promete devolver ao tesouro real 330 toneladas de prata, se caso ele conseguisse exterminar esse povo. É interessante que na resolução de Amã, ele fala de uma forma genérica para o rei, né? Fala, tem um povo aqui que não obedece às suas leis, um povo peculiar, um povo diferente. Ele não fala exatamente que são os judeus, né? Então, dá para ver que ele está tentando enganar o rei, né? No versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Aqui a gente vai descobrir a ascendência de Amã. Versículo 10. O rei tomou o anel de selar de sua mão e o deu a Amã, filho de Hamdata, o Agag, o inimigo dos judeus, né? Vamos procurar a palavra Agag no restante das escrituras. Vamos lá para Números, capítulo 24. Vamos voltar lá para achar Balaque. Números, capítulo 24. A gente vai ver aí uma coisa muito interessante. A gente vai ver aí a ascendência aí de Amã. Números 24, versículo 7. Água fluirá de seus ramos, sua semente terá fartura de água. Seu rei, isso aqui, lembrando, irmãos, é Balaão, né? Acompanhem nas suas Bíblias, isso aqui é Balaão profetizando a respeito de Israel, né? Quando ele tentava falar maldição, né? Ele não conseguia, ele só falava bem, né? Continuando. Sua semente terá fartura de água. Seu rei, falando a respeito de Israel, será mais alto que Agag. A mesma palavra lá do livro de Esther. Agora vamos para 1 Samuel. Aqui a gente vai ver essa profecia que a gente acabou de ler se cumprindo. O rei de Israel derrotando Agag. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7 e 8. 1 Samuel 15, 7 e 8. Shaul atacou Amaleque, começando em Havlá e continuando por Shur, na fronteira do Egito. Ele capturou Agag, o rei de Amaleque, vivo, destruiu completamente o povo, matando-o à espada. Então a gente vê aqui que Amã, ele era descendente dos amalequitas, né? Os inimigos ferrenhos do povo judeu, do povo de Israel, né? Houve uma ocasião que eles atacaram covardemente o povo de Israel, né? De surpresa, por trás. Vamos continuando aqui, Esther capítulo 4, né? Versículo 14. E aqui Amã, ele faz o decreto que era para exterminar o povo de Judá que estava na Babilônia, né, que ainda estava na Pérsia, né? E aí Mordecai e Hadassa estão ali trocando mensagens, né, através de mensageiros, estão ali conversando e Hadassa, ela está com receio de entrar na presença do rei, né? E o versículo 14, muitos comentaristas dizem que é o versículo mais espiritual do livro de Esther. Vamos ver aqui o que Mordecai diz. Vamos ler o 12. 4:12. Esther 4:12. Depois de ser informado a respeito do que Esther dissera, né? Esther estava dizendo que ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Mordecai pediu que esta resposta fosse dada a Esther. Não suponha que pelo fato de estar no palácio real, você terá mais chance de escapar do que os outros judeus. Pois se você se calar agora,
os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente. Mas você e a família de seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo como este. Mordecai sabia que o povo seria liberto. Ele tinha fé nisso. E ele falou para Hadassah: se você não fizer nada, né, em outras palavras, Deus vai fazer. Mas quão belo vai ser você participar dos planos de Deus, né? E essa mesma mensagem fica para nós hoje. Deus vai cumprir os seus planos na vida do seu povo, independente se nenhum de nós fizer nada. Mas quão belo, quão precioso vai ser a gente participar de tudo isso, né? Então que nós venhamos nos dedicar cada vez mais, estudar a palavra, orar, para que nós sejamos participantes do reino de Deus e dos seus feitos. Continuando mais em frente, no capítulo 5, na verdade vamos ir um pouquinho mais para frente, né? A gente já conhece aqui esse trecho da história. Amã, ele tem um plano de enforcar Mordecai numa forca de 23 metros, né? Ia ser uma coisa para todo mundo ver, né? Porque Mordecai, ele não se prostrava para Amã, né? E Amã, ele queria que todos se prostrassem a ele, mas Mordecai não fazia isso, e isso deixou Amã irado, né? E aí Amã chega na presença do rei, e aí o rei, ele queria honrar Mordecai, porque ele estava vendo ali nos livros que Mordecai tinha livrado ele da morte. O rei tinha visto isso. E aí o rei perguntou para os seus servos: qual honraria nós demos para Mordecai? E os servos falaram: nada, não foi feito nada. Nesse mesmo momento, Amã chegou, e aí o rei perguntou para Amã: o que o rei deve fazer para alguém que ele quer honrar? Né? E Amã pensou que era ele, né? E aí ele falou: não, você tem que colocar uma roupa real nele, botar ele no cavalo, no cavalo mais bonito, e andar pelo reino. E aí ele falou: é isso mesmo, faça isso com Mordecai. E aí Amã ficou arrasado, né? Porque ele pensou que fosse ele, né? E às vezes é assim nas nossas vidas, né? Às vezes tá tudo dando errado, parece que tudo vai dar errado, mas nós somos honrados, né? Mais em frente, no capítulo 7, Esther, ela chama um jantar com o rei, né, e Amã. No primeiro dia, ela não teve coragem de contar para o rei o plano de Amã, né? E aí no dia seguinte ela criou coragem e falou que Amã tinha enganado o seu marido, tinha enganado o rei, né? E que ela era de Judá, ela era uma judia, e que ela iria morrer, e seu povo, o seu tio, né? E aí o rei sai da presença deles, né? Porque ele estava perplexo, porque tinha sido enganado. E nesse momento que o rei sai, Amã, ele começa a suplicar para Hadassah, para que não aconteça nada com ele. Ele vai aos pés de Hadassah, e nesse momento o rei volta, e ele se sente ali ultrajado, vendo Amã aos pés de sua esposa. Ele manda enforcar Amã na forca que ele construiu, né? Ali a gente vê que Deus já está mudando todo o quadro do seu povo, né? Mesmo o povo desobedecido, mesmo o povo ficando lá na Babilônia, por conveniência, tendo escolhido ficar lá, Deus ainda mostra sua misericórdia para o seu povo. Vamos ver aqui agora o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Né? Aqui nesse trecho, Esther ela pede para que o rei desfaça o decreto antigo, né? Mas o rei diz que um decreto selado com um anel não pode ser desfeito. E aí o rei fala para Esther e Mordecai fazerem um decreto novo, com que os judeus se defendam. Vamos ler aqui, capítulo 8, versículo 11. Acompanhem aí. As cartas afirmavam que o rei concedera aos judeus, em cada cidade, o direito de reunião
e defesa de sua vida, mediante a destruição, morte e extermínio das forças de qualquer povo ou província que os atacasse, bem como a seus filhos, mulheres ou a quem tentasse confiscar seus bens. No dia designado, em qualquer província do rei Ahasverosh ou Artaxerxes, ou seja, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Então o rei aqui, ele dá para o povo de Judá um dos direitos mais básicos, o direito à vida, o direito à legítima defesa. Uma curiosidade muito interessante é que nos 2 dias, no dia 13 de Purim, no dia 13 do 12º mês, no dia 14 do 12º mês, os judeus se defenderam dos seus inimigos, e nesses 2 dias eles mataram 75.500 pessoas. Décadas antes, quando os judeus voltaram para Jerusalém, voltaram 46 mil. Eles mataram quase o dobro de inimigos do que a população que voltou. Uma curiosidade interessante. Uma outra coisa interessante também, aqui no versículo 16, no capítulo 8, nós cantamos esse versículo todo Shabat. Olha só. A gente faz uma pequena adaptação, quando a gente canta na Havdalah, lá Yehudim, não, na verdade a gente canta lá Israel Haita. É esse versículo aqui, ó. E para os judeus tudo era luz. Na minha tradução está tudo era luz. Felicidade, alegria e honra. Isso a gente canta todo Shabbat. Essa canção, esse trecho da canção foi inspirado nessa passagem. No versículo 17, a gente sabe que no judaísmo ortodoxo e inclusive em algumas congregações messiânicas, eles usam fantasias em Purim, e muitos não se esforçam para tentar embasar essa prática nas escrituras, Eles procuram embasamento no Talmud. No Talmud você vai ter lá diversas citações, e lembrando aí aos nossos espectadores, nós não aceitamos o Talmud como fonte inspirada. No Talmud você vai ter diversas citações para que os judeus se fantasiem e se embriaguem. Mas no relato de Esther não existe essa ordenança. E quem procura se basear no livro de Esther usa o versículo 17. Vamos ver. Em cada província e cidade aonde a ordem e o decreto do rei chegaram, os judeus sentiram felicidade e alegria. Foi uma festa e um feriado. Muitas pessoas dentre os povos da terra tornaram-se judeus, pois o temor dos judeus lhes sobreveio. Eles tentam pegar essa palavra, tornaram-se, para embasar essa prática de usar fantasias. Se você pegar essa palavra no original hebraico, ela não dá ideia de fantasia. Na verdade, no hebraico, se você pesquisar em um dicionário, o dicionário mais conhecido aí, de concordância bíblica, é o dicionário Strong. Se vocês não conhecem, procurem, é um dicionário muito bom. Você não encontra a palavra fantasia no hebraico. Você vai conseguir encontrar a palavra disfarce. E você vai ter aí em torno de 4, 5 palavras que podem ser usadas para a palavra disfarce. E essa palavra não foi usada aqui. A palavra que foi usada aqui foi realmente se tornar. Uma outra coisa muito interessante. Eu tenho essa tradução aqui, que é a TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Bem parecida com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Nessa tradução tem 2 livros de Esther. O que foi traduzido do hebraico para o português e o que foi traduzido do grego para o português. Essa tradução grega vem da Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução que foi feita aí no que é chamado do período interbíblico, que foi entre o último profeta e Yeshua. Muitos chamam esse período de período interbíblico. Essa tradução foi feita do grego do hebraico, para o grego. Essa tradução ela é muito interessante porque a gente consegue entender
o que os tradutores da época pensavam. Não que ela seja um texto tão inspirado quanto o hebraico, né? Porque quando a gente lê os textos em hebraico direto para o português, foi apenas uma tradução. Mas quando a gente lê um texto da Septuaginta, passou por 2 traduções. Mas vamos ler aqui esse versículo 17, da parte da tradução grega de Esther. No caso, a de vocês é hebraica, então vai estar um pouco diferente. Mas é muito interessante que a gente consegue entender o que estava na cabeça dos tradutores da época. Como que eles entenderam essa palavra, tornaram-se. Olha só. Versículo 17. Em cada cidade, em cada província, onde era promulgado o decreto, onde era fixado o edito, foi alegria e júbilo para os judeus. Muitos pagãos se submetiam à circuncisão e se faziam judeus por meio dos judeus. Olha só que interessante. Os tradutores da Septuaginta não entenderam que a palavra tornaram-se era uma fantasia, era um disfarce, mas eles entenderam que as pessoas da Pérsia, elas abraçaram a aliança abrâmica, se circuncidaram e se tornaram servos de Deus. Né? Então, por que eu quis pegar essa parte aqui? Porque muitas congregações, inclusive messiânicas, põem máscaras, óculos, colar e se fantasiam em puro, parecendo mais uma festinha de carnaval. Essa é uma tradição pagã, é uma tradição que não compete ao servo de Deus, né? E muitos tentam se basear nesse texto. Então é importante que todos nós aqui, também os nossos espectadores, entendam que esse texto aqui não dá a ideia de se fantasiar. Mais para frente aqui, no capítulo 9, uma curiosidade muito interessante também, o irmão Larson já até comentou com a gente, né? Se os irmãos procurar lá, escrever Purim no Facebook, os irmãos vão ver lá aqui no Facebook do irmão Laércio, o irmão já fez um vídeo sobre isso, né? E no vídeo ele fala, né, essa curiosidade muito interessante, que aqui no versículo 10, né? Mas antes de falar sobre essa curiosidade, também há uma coisa muito interessante aqui. No versículo 10, entre o 7 e o 10, capítulo 9, do 7 ao 10. Eles mataram os 10 filhos de Amã. E aqui fala todo o nome dos 10 filhos. No entanto, não tocaram no escudo. Vamos agora para o versículo 14. Né? O rei ordenou que fosse feito o decreto. O rei ordenou que isso fosse feito. O decreto foi promulgado em Suzã. E os 10 filhos de Amã foram enforcados, né? Porque Esther, Hadassa, ela pede que os filhos de Amã fossem pendurados, né? Agora, olha só que, se parar para pensar um pouco, né? No versículo 10 é falado que eles foram mortos. E no versículo 14, enforcados, como você enforca alguém que já morreu? Não tem como. Se você pesquisar essa palavra no hebraico, é a palavra pendurado, né? Tanto para enforcar quanto para pendurar é a mesma. Né? Então, provavelmente, o que foi feito aqui é que os filhos de Amã foram pendurados, porque eles já estavam mortos. Né? E era uma prática um tanto quanto comum em povos antigos, exibir o inimigo derrotado, né, numa guerra. Parece que a transmissão do Face aqui deu problema. Conclui aí, pode concluir. É um ponto interessante, né? E o que é importante a gente aprender com isso? Tem uma frase assim: eu não leio a Bíblia, eu estudo. Porque quando você lê a Bíblia com pressa, você acaba não pegando esses pontos, né? Que é interessante, no versículo 10 fala, porque às vezes uma pessoa um ateu, um agnóstico, ele vai pegar e vai confrontar a tua fé. Vai falar, ó, sua Bíblia está errada. No versículo 10,
fala que os 10 filhos de Amã morreram. E no 14, fala que eles foram enforcados. Como enforca alguém que já morreu? Muitas vezes a gente pode ser questionado em pontos assim, né? Então é importante a gente poder pesquisar, né? Usar ferramentas. Eu não sei falar hebraico, mas tem um dicionário aqui, que é o dicionário Strong. Você pega ali a palavra, ó, essa palavra, e cada palavra tem um número nesse dicionário, né? Opa, aqui ó, no versículo 14, no versículo 14 era a palavra número tal. Vou pesquisar essa palavra. Ah, essa palavra não quer dizer só enforcar, quer dizer enforcar e pendurar. Então quer dizer que eles não foram enforcados, já estava morto. Como você mata alguém enforcado, já estava morto. Quer dizer que eles foram pendurados, né? Então é importante a gente pesquisar bem, estudar bem. Uma curiosidade muito interessante, né, que o irmão Arce já até falou, se você pegar no original hebraico, quando é escrito o nome dos 10 filhos de Amã, é colocado no nome de 3 deles uma letra minúscula, né? E muitos comentaristas dizem que quando isso é feito, é porque tem um segredo ali. Se você pegar e coletar essas 3 letras minúsculas de 3 dos 10, e você aplicar o que o judaísmo chama de gematria, que cada letra ela é equivalente ao número, você chega ao ano hebraico de 1946. Nesse ano, 10 generais alemães, 10 generais alemães foram enforcados. 10 generais nazistas, né? Acabou a guerra. E geralmente, quando tem um tribunal de guerra, né? Porque assim, o que acontece? Mesmo numa guerra, tem regras, né? Algumas nações, às vezes, cometem crimes de guerra, porque existem coisas que você não pode fazer, inclusive numa guerra, né? E foi o que os nazistas fizeram, eles cometeram diversos crimes de guerra. E esses 10 generais, mesmo número, 10 filhos de Amã, 10 generais nazistas, eles foram, ao contrário do que é feito na maioria dos casos, de pena capital, esses julgamentos geralmente matam por fuzilamento. Militar, fuzilamento não é uma morte de desonra. O enforcamento é para desonrar. É para desonrar. Então, ao contrário do que é feito na maioria dos tribunais de guerra, esses homens eles foram enforcados, né? Então, você vê que não é uma coincidência. Esse livro não está aqui nas nossas vidas, por engano. Existe um motivo para isso. Olha só que coisa interessante. 3 letrinhas nos levando lá para 1946, 10 generais enforcados, e um deles, olha só, eu vou até só ver o nome dele aqui, ó, Julius Streicher. No momento do seu enforcamento, ele falou em alemão: Feliz Festa de Purim 1946. Olha só, que loucura! E aqui no capítulo 9, versículo 20, né, a festa de Purim é instituída por Mordecai. Vamos ler aqui rapidinho. 9, 20. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Ahasverosh, próximas e distantes, instruindo-os a observar o 14º e o 15º dias do mês de Adar, todos os anos, né? Importante frisar, né? Os caraítas, diferentemente dos judeus ortodoxos que seguem o rabinismo, os caraítas eles observam 2 dias de Purim e não apenas um. No versículo 22. Para comemorar os dias em que os judeus obtiveram descanso de seus inimigos, e o mês em que sua tristeza foi transformada em alegria, e o lamento em um feriado. Deveriam celebrar esses dias, né, sempre no plural, não é um dia, com alegria, enviando porções de comidas uns aos outros e dando presentes aos pobres. Né? E aqui no versículo 23 a gente tem o motivo do nome Purim. Então os judeus resolveram dar continuidade ao que haviam começado a fazer quando Mordecai lhes escreveu. Na verdade está um pouco mais para frente. Pois Amã, o filho de Hamdata, o Agag, o inimigo dos judeus, conspirava contra os judeus para destruí-los. É por isso que é o nome dessa festa, né? Purim, né? Que é o plural de pur, sorte.
Rapidamente aqui, só para falar sobre algumas traduções, né, que eu acabei já falando, os judeus eles se embriagam nessa festa, né? A gente não precisa nem pegar aqui texto, eu poderia ficar lendo aqui a noite